E essa palavra que eu vou trazer para os irmãos nessa noite, interessante que quando eu estava sentada ali, me veio na mente muitas pessoas, e eu vou falar por quê. Nós vamos estar lendo o texto base, é uma palavra assim, eu não gosto de falar de história, né, que dá a impressão quando a gente fala assim, é uma história da Bíblia. Não, é um fato bíblico, é algo que aconteceu. Então, nós vamos estar, nesse momento, lendo um fato bíblico que está lá em Marcos 5, no versículo 21. É uma passagem bem conhecida. Nós vamos ler o início desse capítulo. Diz assim: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. Nós vamos ler até aí, irmãos. Então, nós estamos falando aqui de Jairo. Aqui nós podemos ver que ele era o chefe da sinagoga. A sinagoga, naquela época, irmãos, era um lugar de adoração, um lugar de estudo da Bíblia. Não era um lugar que atendia muitas pessoas como um templo, mas era um lugar que reunia um grupo de irmãos, 10, 15 irmãos, como se fosse um pequeno grupo hoje. E Jairo era o líder daquela sinagoga. Mas hoje eu não quero falar sobre o líder da sinagoga. Hoje eu quero falar sobre o pai. Jairo, como a figura do pai, que foi buscar algo que estava acontecendo na sua vida pessoal. Não era algo que estava acontecendo na sinagoga, não era algo que estava acontecendo no seu dia a dia, mas era algo que estava acontecendo dentro da sua casa. A sua única filha estava enferma, e era uma enfermidade tão grave que ela estava a ponto mesmo de já perder a vida. E quando eu estava sentada ali, eu comecei a pensar: quantas mães já não viveram uma situação como essa? Porque eu já não quero aqui só falar para os pais, né? Eu quero falar para todo mundo. Quantas vezes nós, enquanto mães, vimos os nossos filhos também vivendo uma situação muito difícil e nós chegamos aos pés de Jesus e clamamos a Ele pela vida do nosso filho? Quantos pais já estiveram diante de Jesus, clamando a Deus pela vida dos seus filhos? Quantos filhos já estiveram diante de Jesus, clamando a Deus pela vida do pai, da mãe? Né? Hoje, quando eu estava sentada ali, né, na hora do louvor, começou a vir várias coisas assim na minha cabeça. Né? Eu lembrei de situações aqui entre nós, porque nós nos conhecemos. Quantas vezes nós, aqui na PIB do Alto da Serra, clamamos um pelos outros? Né? Eu aqui já tive a oportunidade de, reunidas com as irmãs aqui em oração, clamar por filhos que estavam não morrendo fisicamente, mas morrendo, né, vivendo uma vida lá no mundo, longe de Jesus. E nós estávamos aqui clamando por esses filhos. Porque hoje eu não quero falar só da morte física, mas nós podemos aqui também falar da morte espiritual, que muitas vezes tem assolado os nossos lares. Então, nós podemos ver aqui que Jairo, ele foi ao lugar o lugar mais importante que ele poderia ir, que era aos pés de Jesus. E nós também, irmãos, quando nós viemos à igreja, nós trazemos situações diversas. Talvez muitas vezes a gente saia de casa com o nosso coração angustiado, com alguma situação difícil, com um familiar nosso, ou com uma situação até, às vezes, no emprego, no nosso relacionamento diário com alguém. A gente traz aqui para a igreja. E quando nós chegamos aqui, termina o culto, sabe o que a gente faz? A gente coloca dentro da bolsa e volta para casa carregando aquele peso de novo.
E eu queria dizer para vocês que chega disso. Nós podemos, nessa noite, trazer aquilo que nós temos carregado como um fardo e fazer como Jairo, colocar aos pés de Jesus. Esse é o convite dessa noite. Esse é o convite de Jesus para você, que você coloque diante de Jesus aquilo que você tem, que está nessa noite te incomodando. Eu não sei o que é. Ninguém aqui talvez esteja sabendo, né? Você entrou aqui nessa noite, mas eu tenho certeza que, como a Darielle falou aqui, existe um Pai, né? Existe um Pai, que Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o teu coração. E eu acho muito interessante, irmãos, quando a gente vai falar aqui de Jairo, né? Ele era uma figura importante, ele era o líder, o chefe da sinagoga, mas ele largou tudo, porque naquele momento o que importava para ele era a família dele. E existem momentos na nossa vida, irmãos, que nós temos que largar tudo e dar prioridade para aquilo que é mais importante. Eu não sei para o que você tem dado prioridade no seu dia a dia. Talvez você tenha dado prioridade para aquilo que não é importante. Então, eu te convido nessa noite também, para que você abra a mão disso e que você faça como Jairo, dê prioridade àquilo que é importante. Olhe para a pessoa e se esqueça das coisas. Muitas vezes, hoje em dia, nós temos dado muita importância para as coisas e nos esquecemos das pessoas. Então, nós vamos aqui aprender nessa noite algumas características importantes que levaram Jairo aos pés de Jesus. Jairo não foi aos pés de Jesus por acaso. Ele sabia onde ele estava indo. Ele sabia que aquele era o lugar de cura. E por isso que Jairo, ele se dirigiu, saiu da sinagoga e se dirigiu aos pés de Jesus. E nós vamos aprender com ele algumas características que nós podemos levar para a nossa vida, no nosso dia a dia. A primeira coisa que nós podemos ver no versículo 22, pediu o Marlon para colocar ali para a gente, quando diz assim: então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, se prostrou diante de Jesus, prostrou aos pés de Jesus. Isso é um sinal de humildade, irmãos. A primeira coisa que nós podemos aprender com Jairo aqui é que nós precisamos ser humildes. Nós temos que chegar diante de Jesus, nos prostrar e dizer assim: Senhor, para mim não dá, mas eu sei que eu posso contar com o Senhor. Senhor, eu sou limitada, eu sou falha, eu sou pecadora, eu não tenho condições, mas o Senhor pode. É isso que é ser humilde, isso que nós podemos aprender com Jairo nessa noite, é se colocar nessa posição, é se prostrar diante de Jesus e falar para ele: Senhor, eu vou parar aqui, que eu já tentei de tudo, não é assim que a gente faz? Muitas vezes, a gente quer dar o nosso jeitinho, a gente quer fazer do nosso jeito, e aí a gente vê que do nosso jeito não está dando certo. Por quê? Porque nós temos que nos colocar diante de Jesus, nos prostrar diante de Jesus e dizer: Senhor, é contigo. Senhor, está nas tuas mãos, eu entrego a minha filha, eu entrego o meu esposo, eu entrego essa situação, eu entrego, Senhor, o meu emprego, eu entrego, Senhor, o Brasil em tuas mãos, porque é essa sensação que nós temos muitas vezes, né, de impotência, né? Nós não conseguimos, mas hoje nós temos um Pai que Ele pode todas as coisas. Então, nós podemos aprender aí, né? Lá em Tiago 4:6 diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Né? A graça do Senhor está sobre todos aqueles que têm um coração humilde. O seu comportamento diante dos desafios dessa vida é algo que pode definir o resultado do processo. Preste atenção, irmãos. O seu comportamento diante de qualquer desafio da vida, seja ele qual for, é o que vai determinar o resultado do processo. É o que vai resultar lá na frente. Nós vamos ver lá depois
que Jairo, ele se prostrou diante de Jesus, ele se humilhou diante de Jesus, porque ele sabia que o resultado seria a vitória. E se nós queremos a vitória hoje, nós temos que nos prostrar diante de Jesus, nos colocar nessa posição de humildade. A outra característica que nós podemos ver na vida de Jairo é a perseverança. Lá no versículo 23, diz assim, ele suplicou quantas vezes, irmãos? Ele não suplicou uma vez, ele não suplicou 2 vezes, ele suplicou repetidas vezes. Isso quer dizer que ele foi perseverante. E muitas vezes nós nos cansamos. Nós suplicamos uma vez e falamos assim, isso aí não tem jeito. Você já ouviu essa palavra? Essa palavra, irmãos, é uma palavra do diabo. Não tem jeito, é uma palavra que está lá no dicionário do diabo. Não é uma palavra que está no nosso dicionário. Porque para Deus tudo tem jeito. O filho que está morrendo, ele pode viver. Aquele que está na rua, né, às vezes entregue ao vício, à droga, ele pode entrar aqui, se converter e mudar de vida. Aquela pessoa que teve um diagnóstico negativo, não tem jeito. Deus pode mudar a circunstância. E nós vimos essa semana o depoimento, o testemunho da Michele lá. Né? Ela tinha uma palavra do médico, mas ela foi, orou, correu atrás, e essa semana a palavra foi outra. A palavra decretada foi a palavra de vitória. Né? Mas por quê? Porque ela foi perseverante, porque o Leandro foi perseverante. E Deus quer isso de nós, que nós venhamos ser perseverantes, assim como Jairo. Se for necessário suplicar repetidas vezes, que nós venhamos suplicar muitas vezes. Irmãos, quantas pessoas aqui conhecem mulheres que oraram anos pela conversão do seu marido? Eu conheço. Quantos pais aqui oraram anos pela volta dos seus filhos para os caminhos do Senhor? Eu também conheço. Né? E se eu falar aqui para os irmãos, dar o microfone, o irmão fala, eu também conheço uma história assim. Por quê? Porque o que o Senhor quer de nós é que nós sejamos perseverantes. Né? Porque ele diz aqui assim, ó, essa geração de hoje desiste muito rápido diante das tribulações, não é, irmãos? Lá em casa, há um tempo aí atrás, nós vivemos uma situação que a Mariana foi para o primeiro emprego dela. Ela se formou e foi trabalhar. E aí ela começou a ter problema no emprego, que é uma coisa normal, né? Às vezes a gente tem alguma dificuldade no emprego. O que ela queria fazer, irmãos? Pedir demissão. E eu falei com ela, minha filha, o mundo do adulto não é assim, não. O mundo do adulto, assim, vai ter dificuldade, vai ter problema? Vai, mas você vai continuar lá. Você vai ser perseverante, porque você vai conseguir. Você vai passar por essa luta. Quando tiver muito difícil, vai para um cantinho e ora. Né? E assim, a gente tem visto uma geração assim. Uma geração que muitas vezes desiste. Começa a fazer um curso. Ah, não, isso aí não dá mais não, não está legal. Começa a fazer uma faculdade, 1, 2, 3... Não está bom. Né? Vai para o emprego... Mas o patrão olhou de cara feia, não vou voltar nesse emprego. Nós temos visto uma geração assim. Né? Mas nós aprendemos com Jairo que nós precisamos ser perseverantes diante das tribulações árduas da nossa vida. E uma outra característica que nós podemos ver também, uma característica que é fundamental na vida do crente, que é a fé. E nós vamos ver aqui no mesmo versículo, aqui no versículo 23, quando diz assim, minha filha está morrendo. Ele sabia que a enfermidade dela não era uma enfermidade qualquer. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Ele já sabia, quando ele foi lá, ele já sabia que a solução para a enfermidade da filha dele era o quê? Era Jesus. Isso é resultado de quê? De fé, irmãos, de fé. Esse versículo que nós acabamos de ler, né, fala que a perseverança é uma prova de fé.
Quer dizer, ele foi perseverante, isso demonstra o quê? A fé dele. Quando nós somos perseverantes, quando nós não desistimos à toa, isso quer dizer que o tamanho da nossa fé é suficiente para fazer com que Deus pegue isso e transforme nisso. E ele tinha tanta certeza que Jesus podia curar, que as suas palavras não demonstraram nenhuma dúvida. A gente pode ver ali, ele não teve dúvida. Quando ele procurou Jesus, ele já tinha certeza. Ele não falou, se der para o Senhor curar minha filha, vai lá, Senhor. Não, ele falou, não, eu sei que o Senhor pode, coloque as mãos sobre ela. Ele afirmou para Jesus o que aconteceria. O seu pedido já foi um decreto de fé. E nós temos que aprender isso com Jairo. A decretar a fé, a decretar a vitória sobre aquelas situações. Está difícil, irmão? Tá. Mas decrete a fé. Fala assim, hoje está assim, mas amanhã vai ser melhor. Essa semana, foi difícil, mas foi muito difícil. Mas semana que vem vai ser melhor. Nós temos que aprender a usar dessa arma, né, que a gente pode dizer assim, de fé. E aqui diz assim, né, você tem sido uma pessoa de fé? O que você tem decretado? Né? Qual tem sido a sua palavra diante das circunstâncias da sua vida? E a penúltima característica que tem muito a ver com a fé é a esperança. Né? Porque no próprio versículo 23, lá no final, ele diz assim, cure-a para que ela viva. Ele sabia que o Senhor poderia fazer um milagre para que a filha dele pudesse viver. Quem tem fé tem esperança. Uma coisa está atrelada à outra. Se você tem fé, é porque você é uma pessoa esperançosa. Se você é uma pessoa esperançosa, é porque você tem fé. Uma coisa anda muito próxima à outra, pois elas andam juntas. Se a sua fé está fortalecida, então você é uma pessoa cheia de esperança. Mas eu falo para você nessa noite, talvez você também esteja passando por uma situação que talvez o seu coração esteja muito adormecido em relação a isso. Talvez você não tenha condições de chegar perto de Jesus e dizer, né, como ele disse lá para Jesus, Senhor, eu queria que o Senhor fizesse isso, que o Senhor mudasse essa situação, que o Senhor realizasse essa obra na minha vida, na minha família, mas você tem ido a Jesus com o coração incrédulo. Eu queria dizer para você ir assim mesmo, né? Porque o próprio lá na Bíblia fala, Senhor, me ajude na minha incredulidade. Né? Muitas vezes a gente passa por momentos que até a gente duvida, e isso é normal no ser humano. Nós, às vezes, passamos por essas situações, por determinadas situações que nem a gente acredita. Mas Deus conhece o meu coração. Ele conhece que lá no fundo do meu coração eu acredito que Ele pode. Né? E isso tem muito a ver com a esperança. A esperança é uma expectativa otimista a respeito do futuro. O futuro ali era Jairo vendo a filha dele curada, correndo, brincando. Será que Jairo vai ver isso, irmãos? Será que Jairo vai conseguir ver isso? Nós vamos ver isso, né? Aqui diz assim, o que aconteceu depois da declaração de Jairo? Vamos ver no versículo 24. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. Então, quer dizer, Jesus foi com ele. Jesus acompanhou ele. Jesus viu a aflição daquele servo. E Jesus acompanhou ele e foi junto dele. Se você está com Cristo, você tem fé e esperança. Então, Jesus vai com você. Olha que frase linda. Se você está com Cristo, você tem fé e esperança. Então, Jesus vai com você. Foi o que aconteceu ali. Jesus foi com ele. E Jesus hoje, quando você sair daqui, tenha certeza disso. Jesus quer ir com você. Para a sua casa, amanhã para o seu trabalho, para qualquer situação que você esteja vivendo, Jesus quer ir com você. Hoje nós ouvimos algo parecido aqui de manhã. E aí a gente vai ver aqui, a última característica que a gente pode
aprender com Jairo, e talvez essa seja uma das mais difíceis, principalmente para as pessoas como eu, que são ansiosas, que é a paciência. E a gente vai ver ali, né, no versículo 24 em diante, né, a gente vai ver que, a gente não vai ler o texto todo, mas ali quando a gente lê ali, Jesus foi com ele, deu a impressão que Jesus saiu com Jairo e foi direto lá para a casa dele. Mas até Jesus chegar lá na casa dele, depois você pega lá e lê o capítulo todo, você vai ver que aconteceram algumas coisas até Jesus chegar lá. Vou deixar uma curiosidade aí para vocês lerem o capítulo 24 de Marcos. A gente vai ver que Jesus ele teve que parar para realizar um outro milagre, que havia uma multidão que ficou o tempo todo ali, que queria falar com Jesus, irmãos. Todo mundo queria falar com Jesus. Então, assim, não foi Jesus e Jairo deu o braço e foram lá direto, não. Aconteceram algumas coisas, mas a gente vai ver que mesmo em meio a essa dificuldade para Jesus chegar à casa de Jairo, a gente vai ver que Jairo, ele não saiu brigando, ele não ficou emburrado, ele não ficou triste, ele não ficou desesperado, não, ele foi paciente. Jairo, ele teve paciência com a multidão, que a gente vai ver ali que havia uma multidão ao redor. Com Jesus... havia uma multidão ali ao redor de Jesus. Quando ele parou no caminho para perguntar quem tinha lhe tocado. Aí a gente vai ver que a mulher, né, ali com o fluxo de sangue, há 12 anos, nesse momento, toca em Jesus, ela é curada, e isso tudo tem um tempo. E a filha dele está lá, quase morrendo. E ele está ali do lado de Jesus. Jesus, vamos lá, Jesus. Ó, minha filha, vamos lá, Jesus. E aí, a gente vai ver que foi a paciência de Jairo que o fez experimentar milagres no meio do caminho e ter a sua fé aumentada. Foi justamente naquele momento ali que a fé de Jairo foi aumentada. E aí a gente pode ver, né, que lá no final do capítulo, acho que no 32, vê lá, Marlon, para mim ver se é o 32. A gente pode continuar ali, né? Jesus, porém, continuou lá ao redor, ele estava no meio da multidão para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, tua fé a curou. E isso, Jairo lá no lado de Jesus, esperando. Jesus, vamos lá que a minha filha está esperando. Passa para o 37, vamos lá. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, quer dizer, na casa de Jairo, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou, por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta-se. Então, nós podemos ver aí, irmãos, que até Jesus chegar lá, né, houve todo um episódio. Não foi uma coisa rápida. Jesus estava aqui e daqui a pouco ele estava lá, não. Isso criou em Jairo o quê? Uma perseverança. E essa perseverança produziu a fé. E isso muitas vezes acontece na nossa vida também. Às vezes a gente quer a coisa para hoje. Mas, às vezes, Jesus está falando assim, espera aí, a tua hora vai chegar. Espera só mais um pouquinho. Não tem um hino que diz assim, espera só mais um pouquinho? Então, quer dizer, às vezes, Jesus está dizendo assim, espera só mais um pouquinho. A sua hora vai chegar. E, enquanto Jesus está fazendo esse trabalho dentro de nós, a nossa fé vai aumentando. E a nossa esperança em Jesus, de que Ele pode fazer. Assim como Ele fez na casa de Jairo, Ele pode fazer na nossa vida. Né? Aqui a gente está falando de uma situação de uma enfermidade física.
mas nós podemos ver que existem muitas situações. Às vezes, uma pessoa que está longe dos caminhos do Senhor, às vezes, uma pessoa que tem vivido uma vida desregrada, né, envolvida com álcool, com drogas, às vezes, uma pessoa que está vivendo uma situação difícil no emprego, às vezes, uma dúvida, uma dificuldade. Existem tantas situações que nós podemos viver, né, que nós podemos viver no nosso dia a dia, mas que a gente possa, assim como Jairo, lembrar que nós precisamos, dentro do nosso coração, primeiro, vamos lembrar aqui, né, exercitar essa humildade de saber que Jesus é Jesus e que na hora dele, no tempo dele, ele vai agir. A outra coisa, que nós possamos ser perseverantes, quer dizer, se a gente tiver que orar e clamar ao Senhor de madrugada uma vez, 2 vezes, que nós possamos ser perseverantes, que nós possamos alimentar essa fé dentro de nós, que Jesus pode, que nós possamos, com a nossa fé, aumentar a nossa esperança e que essa esperança dentro de nós venha alimentar a nossa paciência. Tá? Então, que nessa noite nós possamos aprender com o Jairo, né? Que no nosso dia a dia, ao sair daqui, ir para a nossa casa, que nós possamos estar dizendo assim: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero que, assim como o Jairo, o Senhor venha trabalhar no meu caráter, no meu coração, para que eu possa ser uma pessoa melhor e que eu possa ver os feitos extraordinários do Senhor na minha vida. Mesmo que não seja diretamente na minha vida, mas na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Amém?